prestem atenção nessa dica, nesse macete, que pode tornar as suas funções de busca, de procura, muito mais dinâmicas do que você está acostumado a utilizar. Nós vamos colocar junto com a função de busca um hiperlink. Esse hiperlink vai mostrar, e não só mostrar, ele vai jogar o cursor lá na sua matriz procurada, onde está o valor que você está retornando na sua célula. Vamos então trabalhar isso de forma bem prática para a gente assimilar certinho tudo isso? Vamos lá. Quer acompanhar? Basta apenas abrir aí uma planilha em branco, ou você copia essa matriz aqui, essas informações, ou você pode usar uma matriz que você tenha, desde que seja uma matriz bem simples mesmo para você fazer um PROC-V básico, beleza? Então, de forma bem prática, eu vou procurar a descrição desse código aqui, 10.05. Todo mundo sabe como o PROC-V funciona, não precisa explicar. Então vamos lá, aqui na nossa matriz, ponto e vírgula 2, ponto e vírgula 0, Enter. Trouxe o webcam, então no código 10.05 é o webcam, tá aqui ó, o webcam. Mas imagine que essa matriz aqui ela seja enorme, seja muito extensa. E eu gostaria de saber não só a descrição do código, mas saber em qual endereço de célula está a descrição desse código, né? Em qual posição certinha está a descrição webcam aqui na minha matriz. É isso que nós vamos fazer. Nós não só vamos utilizar o hiperlink para informar o endereço da célula, mas nós vamos utilizar o hiperlink para quê? Quando a gente clicar no hiperlink, ele vai jogar certinho para o endereço da célula que consta o resultado webcam, certo? Então vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Eu vou travar esse PROC-V, porque a gente só vai copiar esse PROC-V para situações de baixo. Então, para o preço de compra, para quantidade em estoque. Por quê? Aqui no preço de compra, por exemplo, é a coluna 3. Aqui na quantidade em estoque é a coluna 4. Então, eu só altero o índice coluna, beleza? Tá aqui, ó, webcam, R$ 35, tem 28 em estoque. E o que nós vamos fazer agora? Agora sim, nós vamos utilizar a função hiperlink e exige um pouquinho de atenção. Não é um bicho de 7 cabeças, mas exige atenção, porque se você errar, você vai ter dificuldade de encontrar o seu erro, já que a função é um pouquinho extensa, beleza? Então, só antes de começar, nós quando estivermos digitando a função hiperlink, o que é preto aqui, ó, não muda. Só vai mudar onde está destacado de negrito em vermelho. Por quê? Porque é a função índice corresp. Quem faz buscas em Excel, gosta de utilizar funções de procura, sabe como a função índice corresp trabalha. Quem não sabe vai ter um pouquinho de dificuldade, mas basta apenas entender o seguinte: a função índice corresp é como se fosse um PROC-V, um PROC-H, enfim, é uma função que faz busca, mas ela pode fazer busca com mais de um critério, então ela é uma função já um pouco mais intermediária no Excel. E eu deixei ela aqui em vermelho, por quê? Porque conforme a gente vai mudando a nossa procura, os nossos intervalos aqui eles vão mudar também. Então, o que está em vermelho é a única coisa que vai mudar, que vai se alterar, beleza? Então, é onde exige mais atenção. O que está de preto não muda, é só copiar, digitar idêntico. Então, vamos praticar? Vamos lá, olha, igual, hiperlink, beleza? Olha só, selecionei a função hiperlink. Ele pede local vínculo. O que é local vínculo? É tudo que está aqui. Então, eu posso sair digitando tudo? Pode, mas vamos fazer o passo a passo para a gente assimilar certinho o que nós estamos digitando. Primeiro de tudo, abre aspas, jogo da velha, hashtag, quadrado, tanto faz, fecha aspas, olha só. Abre aspas, quadrado, fecha aspas, e musical, ou e de que você usa para concatenar valores, arroba célula. O que é essa célula? É uma fórmula que serve para você descobrir o endereço de uma célula. Tá? Vamos entender isso de forma bem básica. Então, eu quero saber o endereço de uma célula, utilizo a função célula. Dou um tab e aí ele me mostra essa listinha. Nessa listinha eu seleciono a opção endereço, beleza? Dou um tab de novo. Ponto e vírgula. Ponto e vírgula, agora eu vou jogar o que está aqui, ó. Beleza? Índice. Índice. O que é o índice? Prestem bem atenção, aqueles que não entendem a função. Eu estou procurando o quê? A descrição de produto.
né? Então, a minha matriz da função índice é o intervalo que tem as descrições do produto, beleza? Ponto e vírgula. Ele vai pedir número da linha. Quando ele pedir número da linha, eu jogo a função corresp, ó. Então, vamos lá. Corresp, valor procurado. Valor procurado é igual no PROC-V. Tá aqui, ó, código do produto. Ponto e vírgula. Matriz procurada. Matriz procurada é o intervalo que tem os códigos do produto na matriz, certo? Então, o que eu fiz aqui? Eu cruzei as três informações. Selecionei o intervalo com a descrição, selecionei o código que eu quero procurar e selecionei o intervalo que tem os códigos, beleza? Eu estou cruzando essas três informações. Ponto e vírgula zero, porque a minha correspondência é exata. Você pode acompanhar aqui, ou você pode acompanhar na barra de fórmulas, tanto faz, beleza? Fecho a minha função índice corresp, ponto e vírgula 1, olha, eu ainda estou copiando o que está aqui embaixo, e vou fechar com três parênteses, ó, 1, 2, 3. Então, eu copiei o que está aqui embaixo, ok? Então, a nossa colinha foi digitada, dou um Enter, e olha só, ele deu esse endereço. Então, ele cria esse hiperlink, você pode ver que ele está até em azul. Quando ele está em azul é porque ele não foi clicado. Quando a gente clica, ou ele fica roxo claro, ele fica meio rosinha, tanto faz. Mas ele não foi clicado, então ele está azul. Nosso hiperlink indica o seguinte: endereço F7. O que é F7? Vamos lá, coluna F, linha 7. Está aqui, ó, webcam. Então, é isso que o hiperlink está dizendo, que a webcam está na linha, né, na célula F7. Esse cifrão aqui, para quem não sabe, é o cifrão que a gente usa para travar um determinado intervalo. Quem não sabe como o cifrão trabalha, tem vídeo no canal explicando certinho para que serve. Beleza? Então, é simplesmente o endereço F7. Se eu clicar, olha só que interessante, eu vou clicar. Já está escrito aqui, ó. Clique uma vez para prosseguir e mantenha pressionado para selecionar essa célula. Nós não vamos fazer nenhuma edição na célula, então nós só vamos clicar para prosseguir. Olha só, eu clico e ele me joga lá no endereço, o endereço webcam. Interessante, não é? Agora, o que nós podemos fazer para melhorar ainda mais tudo isso? Nós podemos fazer o seguinte: eu estou com um cursor na minha célula onde criou-se o hiperlink dessa procura. Vou aqui na minha barra de fórmula e eu estou finalizando toda essa fórmula com três parênteses, ok? Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou deletar um parênteses. Quando eu começo a fazer edição na minha fórmula, começa a mexer, ele já começa a dar o passo a passo de novo, certo? Aí tá aqui hiperlink, local vínculo, ponto e vírgula. O que eu vou fazer? Eu vou colocar um ponto e vírgula, então prestem bem atenção. Eu apaguei o último parênteses e coloquei o ponto e vírgula. Quando eu coloco o ponto e vírgula, ele está aqui, ó, nome amigável. O que é nome amigável? Nome amigável, eu posso escolher um nome qualquer para o meu hiperlink. Exemplo, eu vou colocar aqui, ó, escrever buscar descrição. Vou colocar abreviado, tá? Descrição, opa. Beleza, fecha parênteses. Perdão, fecha aspas, porque todo o texto tem que estar entre aspas, dentro de uma fórmula, e fecho o último parênteses que eu tinha apagado. Se lembra que esse último parênteses ele estava aqui e eu não tinha nada depois? Então eu deletei ele, inseri um ponto e vírgula e coloquei o nome amigável. Dou um Enter. Agora, no lugar do endereço da célula, ele aparece a descrição que eu coloquei aqui, ó. Buscar descrição, buscar descrição. Se eu clico, funciona normalmente, certo? Então, eu posso, no lugar do endereço da célula, posso colocar uma descrição intuitiva, um nome intuitivo. Olha só, mais uma vez, só para a gente assimilar melhor. Nossa fórmula foi encerrada assim, com três parênteses, certo? Só que, antes do último parênteses, que eu coloco um ponto e vírgula, eu tenho a opção de colocar um nome amigável. Então, olha só, estava com um último parênteses, eu deleto o último parênteses, coloco o ponto e vírgula. Opa, coloco o ponto e vírgula. Então ele já pede o nome amigável, e o nome amigável pode ser o que você quiser, certo? Dou um Enter e tá aqui, ó, o nome, a descrição, ao invés do endereço da célula. Dá para melhorar isso ainda mais, e é o que nós vamos fazer aqui. Olhando na nossa barra de fórmula, nós temos a opção do nome amigável. O que eu vou fazer no nome amigável? Ao invés de colocar um nome, eu vou colocar uma outra fórmula, e essa fórmula vai ser o próprio PROC-V.
É meio redundante? É, mas vocês vão entender qual é a grande sacada de utilizar o PROC-V no lugar do nome amigável. Vamos lá, PROC-V, valor procurado, ponto e vírgula, matriz tabela, ponto e vírgula 2, que eu quero a descrição, ponto e vírgula 0, vou encerrar com dois parênteses. Um parênteses do PROC-V e outro parênteses de todo o restante da fórmula. E dou um Enter. Olha só a diferença. A diferença entre usar o PROC-V de novo, né, porque eu usei o PROC-V aqui, é o mesmo PROC-V que eu coloquei aqui no hiperlink, é o PROC-V que nós usamos aqui. É que eu vou ter a mesma visão, ou seja, eu não vou mais precisar dessa informação, eu posso trabalhar direto com essa. Então, eu faço a minha busca aqui, o meu PROC-V já traz a descrição do produto com o próprio hiperlink, entenderam? Olha só, vamos alterar aqui para o item 1019, que é o cartão de memória. Então, eu já estou vendo aqui que é um cartão de memória, não preciso dessa descrição anterior. Mas eu clico, ó, funciona certinho. Então, qual que vai ser a nossa intenção? Utilizar o PROC-V aqui nas três opções e eliminar essa opção aqui. Ou seja, o nosso PROC-V já vai ser já com o hiperlink. Interessante, né? Então, vamos praticar mais um pouco? Olha só, igual, hiperlink, digita tudo que está aqui. Abre aspas, jogo da velha, fecha aspas, e-musical, arroba, função, célula, desce para endereço. Tudo isso daqui é só cópia, beleza? Ponto e vírgula, função índice. Aqui é onde você vai ter que ter um pouquinho mais de atenção. Matriz. O que você está procurando? É o preço de compra. Então você vai selecionar o intervalo que tem o preço de compra. Essa é a sua matriz. Ponto e vírgula, número da linha, mata essa opção com a função corresp. Função corresp pede valor procurado. É a mesma coisa que o PROC-V. Ponto e vírgula, matriz procurada é o intervalo que tem os códigos. Ponto e vírgula 0, fecha um parênteses, ponto e vírgula 1, olha só, também estou voltando a copiar certinho. Agora aquela coisa, quer fechar com 3 parênteses? Vai aparecer o endereço da célula. Quer fechar com 2 parênteses, ponto e vírgula e escrever algum texto, qualquer que seja? Você que sabe. Eu prefiro jogar um PROC-V e fazer de novo o PROC-V. Valor procurado, ponto e vírgula, seleciona o intervalo, a matriz, ponto e vírgula 3, ponto e vírgula 0, fecha dois parênteses, um do PROC-V e outro da função inteira. Ele vai vir aqui sem formatação de nenhuma, né? Então você pode escolher de repente se é uma porcentagem, se é um decimal ou se é um preço, se é um valor em moeda, beleza? Mais uma vez, igual hiperlink, o que a gente faz? Copia o que está aqui embaixo, abro aspas, jogo da velha, fecho aspas, e-musical, arroba, função célula, desce até endereço, ponto e vírgula, agora vem a nossa atenção. Índice, matriz do meu índice. Eu estou procurando quantidade em estoque, então a minha matriz é o intervalo que tem a quantidade em estoque. Ponto e vírgula, jogo a função corresp. Valor procurado, tá aqui, ó, código do produto. Ponto e vírgula, matriz procurada é o intervalo que tem os códigos do produto. Ponto e vírgula 0, porque é exata. Fecha parênteses, ponto e vírgula 1. Vou fechar 3 parênteses se eu quiser visualizar o endereço da célula. Não quero, tiro um parênteses, ponto e vírgula, pede o nome amigável. E aí é o seu critério. Quer colocar um texto? Entre aspas. Quer colocar o próprio resultado da procura? Então faz ali um PROC-V. Valor procurado, ponto e vírgula, matriz tabela, seleciona a tabela, ponto e vírgula 4, que é a última coluna, ponto e vírgula 0, fecha 2 parênteses, dá um Enter. E aqui a quantidade em estoque é 10, certo? Então, o nosso PROC-V, aqui, PROC-V comum, simples, o básico, é idêntico ao nosso PROC-V com o hiperlink, não é verdade? E o que eu posso fazer então? Ctrl X e vou colar aqui no lugar do nosso PROC-V normal. E aí eu posso fazer, olha só, pegar aqui, ó, o código 1002, é um celular. É um preço de 980, se eu clico, vou lá para o campo 980. Quantidade de 20 em estoque, clico, vou lá, ó, 20 em estoque. Então, só de passar o mouse em cima ele mostra, tá na F2, na de baixo, tá na G2, na de baixo, tá na H2. Muda o produto, vamos lá, 1011, é um cabo USB. Tá aqui, ó, clico, vou lá na descrição, cabo USB. Vamos procurar mais um, 1019, é um cartão de memória. Clico no preço, vou lá no preço de compra, R$12 e assim sucessivamente. Ou seja, o meu PROC-V é mais dinâmico, porque eu não só faço a procura do PROC-V normal, como eu consigo fazer uma rastreabilidade, eu consigo saber onde está essa informação aqui na minha matriz. Consigo ver o endereço e consigo
ir até o endereço. Gostou da dica? Treina um pouquinho aí, porque você vai conseguir. No começo é um pouquinho confuso, mas treinando a gente consegue aprender, ok?